Bom, dando continuidade ao nossa aula de relações hídricas no sistema solo, planta, atmosfera, hoje nós vamos ver então a parte de transporte de água da folha para a atmosfera. Então a última parte, como que essa água vai ser transportada. Bom, a transferência dessa água para a atmosfera é denominada de transpiração. O que seria essa transpiração? É a trajetória final do movimento da água na forma de vapor. Então, na verdade, a água ela vai evaporar das superfícies dos espaços intercelulares, lá do mesofilo foliar, né, que a gente viu, e essa evaporação, esse vapor de água, ela vai sair para a atmosfera por meio dos estômatos, que são células especializadas para este fim. Então, ao passar pelos estômatos, esse vapor de água vai ser lançado para a atmosfera. A perda de água pelos estômatos na forma de vapor, né, essa água, vai ocorrer por meio da difusão, ou seja, aquele processo de movimento de água que a gente viu, que se dá por diferença de concentração. Qual seria a diferença de concentração? A concentração da água na forma de vapor entre a folha e o ambiente atmosférico. Então, essa diferença de concentração de vapor de água que vai fazer com que a água se movimente da folha para a atmosfera, sempre da área de maior concentração para a região de menor concentração de água. Podemos visualizar nessa figura as células estomáticas, tá? Então, as células estomáticas, elas estão nas folhas das plantas, né? E elas têm esse formato. Ela é formada pelas células guardas, células subsidiárias, né? E aqui dentro a gente tem o ostíolo ou poro estomático, que é por onde a água, ou melhor falando, vapor de água, irá sair, tá? Por difusão. Então, essas células, elas ficam, essas células dos estômagos, elas estão localizadas nas células da epiderme. Então, vejam que são várias células próximas a ela. E por ali que vai ocorrer, então, a transpiração foliar. A transpiração das folhas ocorre, na verdade, principalmente pelos estômagos, mas também pode se dar por outras partes, né, como lenticelas, né, como cutículas, mas a porcentagem de ocorrência é muito menor. Uns 90% da transpiração ocorre pelos estômagos. Então, aqui, só para vocês visualizarem esse esquema, essa ilustração, nós temos um corte, tá, de uma folha com epiderme superior. Acima dessa epiderme superior, nós temos a cutícula, tá? Parênquimas palissádicos, parênquimas lacunoso, epiderme inferior e, novamente, uma cutícula cobrindo essas células epidérmicas. Dentro dessa célula, dessa mesofilo foliar, nós temos, né, o xilema e o floema, né, que é por onde a água vem lá da raiz, né, até chegar na folha. Então, a água chega por esse local aqui, pelo xilema, e vai passando célula a célula, até chegar na câmara subestomática, como a gente pode visualizar aqui, que está falando que tem um vapor de água elevado, né? E essa câmara subestomática, ela vai concentrar um alto valor, vai ter uma alta concentração de vapor de água, que vai ser evaporada pelos estômatos, que estão aqui nas células da epiderme, para a atmosfera. Então, essa diferença de concentração
na folha, principalmente aqui na câmara subestomática, para a atmosfera, é responsável pela transpiração foliar. Então, os estômatos, eles se abrem para que essa água evapore na transpiração. Só que a gente, depois, em outra unidade, vamos ver também que os estômatos são responsáveis pela absorção de CO2 que acontece na fotossíntese. Então, ao mesmo tempo que um estômato abre para transpirar, ou, melhor falando, durante o dia, né, quando ele abre para absorver CO2 para fazer a fotossíntese, ele está perdendo água. Então, existe essa competição, né, a entrada de CO2 com a saída de água. Só que, claro, né, a água, nesse caso, vai ser também transpirada, vai acontecer, vai variar essa transpiração ao longo dos horários do dia, e à noite não vai ocorrer entrada de CO2, né, porque a fotossíntese acontece só durante o dia, então vai reduzir a absorção de CO2, consequentemente também vai reduzir a transpiração foliar. Os estômatos, eles estão presentes em todas as plantas, né? Porque todas elas precisam fazer fotossíntese e ao mesmo tempo transpirar. Geralmente eles estão localizados na superfície abaxial da folha, ou seja, no lado inferior da folha. Mas existem plantas, como a gente pode visualizar nessa tabela, que apresentam estômatos nos dois lados, abaxial e adaxial, tá? Claro que a concentração de estômatos acaba sendo, dependendo da planta também, maior no lado abaxial, como a gente pode visualizar principalmente aqui nas dicotiledôneas herbáceas. As monocotiledôneas já tiveram uma certa variação. Enquanto que em outras espécies, como as dicotiledôneas arbóreas dessa tabela, só irão apresentar estômatos na parte abaxial da folha, tá? Então, é uma forma de proteção para que ela transpire menos, né? Porque como essa folha não possui estômatos na sua parte superior, então a radiação solar que chega nessa folha faz com que faria, né, se ela tivesse estômatos, com que ela transpirasse mais. Como ela não tem esses estômatos, a sua transpiração ela é reduzida, por não ter na parte superior, apenas na parte inferior. Bom, e a taxa de transpiração de uma folha vai depender de dois fatores principalmente. O primeiro deles, da concentração de vapor de água entre a folha e o ar. Então, aquela diferença que eu falei para vocês da câmara subestomática, que tem uma alta concentração de vapor de água, com o ar atmosférico, que tem menor concentração de vapor de água do que a folha. E da resistência à difusão dessa água pelos estômatos, tá? Quais são essas resistências? As principais delas são a resistência estomática, porque o estômato ele vai se abrir, ou o poro do estômato ele vai abrir ou fechar, né? Então, dependendo de vários fatores, bem como da camada de ar limítrofe que está sob essa folha. O que seria essa camada de ar limítrofe? É uma camada de ar parada em cima da superfície da folha. Então, são essas duas resistências que vão agir diretamente na taxa de transpiração das folhas, além desse primeiro fator. Então, nós temos aqui uma equação que diz que a taxa de transpiração vai ser igual à diferença entre a concentração de vapor de água na folha menos a concentração de vapor de água no ar,
tudo isso dividido pela resistência, pelo somatório, né, da resistência estomática, mais a resistência da camada de ar limítrofe. Ok? Então, só para vocês visualizarem, aqui nessa ilustração, que é a mesma da anterior, a camada de ar limítrofe, ela está localizada logo acima das células epidérmicas da folha. Então, é como se fosse aqui, né? A gente tem um pedaço da folha, ela está parada sobre ela, tá? Então, essa parte cinza aqui, vamos dizer que a gente está visualizando no desenho. Ela tem tanto na parte superior da folha, ela existe, né? Como também na parte inferior. Tá? Então, essa camada de ar está aqui nessa região. E aqui a gente tem as resistências. Então, aqui é a resistência do poro estomático, da abertura do poro, resistência estomática, e a resistência da camada de ar limítrofe. Então, são essas duas resistências que vão influenciar na taxa de transpiração da folha. Vamos avaliar então o primeiro fator que vai determinar a perda de água pela folha, que seria então a diferença de concentração de vapor entre a folha e o ar circundante, ou atmosfera. Essa concentração de vapor entre a folha e o ar, né, ela pode ser chamada de pressão de vapor. E essa pressão de vapor, ela é proporcional à concentração de vapor de água que existe na atmosfera. Tá? Então, quando a gente tem uma diferença de pressão de vapor, né, ao longo do dia, por exemplo, a gente vai ter essa diferença de pressão de vapor, nós podemos dizer que nós temos um déficit de pressão de vapor de água. Essa déficit de pressão de vapor, ou essa pressão, né, de vapor, que vai variar ao longo do dia, ele está intimamente ligado com a temperatura do ar. Ou seja, a temperatura do ar vai afetar a concentração de vapor de água na saturação. Então, o vapor de água, ou a pressão de vapor de água na saturação, ele é fortemente influenciado pela temperatura do ar, que depois eu vou mostrar para vocês a tabelinha para vocês entenderem um pouco mais. Então, quanto maior essa concentração, né, essa pressão de água, né, ele tende a aumentar, quanto maior a temperatura do ar, né, ela tende a aumentar a pressão de vapor entre a folha e o ar, né, que está externo a essa folha, e aumentando essa pressão de vapor entre a folha e o ar, vai fazer com que ocorra um aumento na taxa de transpiração da planta. Tá? Vamos visualizar as tabelas próximas agora, que vocês vão entender um pouco melhor. Nessa tabela aqui embaixo, nós temos na primeira coluna diferentes temperaturas do ar e nas demais colunas diferentes umidades relativas. Tá? 100, 80, 50, 20 e 10% de umidade relativa no ambiente e temperaturas de 30, 20 e 10 graus Celsius. Esses valores que vocês visualizam na tabela são a pressão de vapor de água no ar em função, né, da temperatura e variados graus de saturação. Então, o que a gente pode visualizar? No ambiente com 100% de umidade relativa, né, numa temperatura de 30 graus, nós temos uma pressão de vapor de 4,24. À medida que essa temperatura vai caindo, vai reduzindo a pressão de vapor. Se a gente for ver o que acontece com a transpiração na planta nessa coluna, né, de 30 graus para 10 graus com essa umidade relativa, ela também tende a cair.
tá? E vejam que quanto maior a temperatura, né, independente da umidade, maior vai ser o valor de pressão de vapor de água. À medida que essa temperatura cai, cai também os valores de pressão de vapor, tá? Em todas as umidades aqui testadas. Tá? Então, pressão de vapor, temperatura e transpiração estão todas correlacionadas. Além disso, nós temos também a relação entre a concentração do vapor de água, que está aqui, em mol por metro cúbico, que também se relaciona com a pressão de vapor em quilopascal, a pressão de vapor de água, com a umidade relativa em porcentagem e com o potencial hídrico do ar, né, atmosférico, em megapascal. Então, vamos visualizar aqui um valor alto de concentração de vapor de água nesse ar de 0,961, vai proporcionar um alto valor de pressão de vapor, 2,34, numa umidade relativa de 100%, com potencial hídrico próximo a 0 megapascal. À medida que a concentração de vapor de água cai, né, vem reduzindo, vamos chegar aqui 0,480, cai também a pressão de vapor de água, chegando aqui, né, nesse mesmo valor que eu li, 1,17 kPa. Consequentemente, a umidade relativa, que estava 100%, também começa a reduzir, chegando nesse patamar aqui a 50% de umidade relativa. E também, consequentemente, o potencial hídrico, que antes era próximo a 0, a 100% de umidade relativa, quando chega a 50%, esse potencial hídrico fica muito negativo, igual a menos 93,6 megapascal. Então, quase menos 94 megapascal é a diferença de 50% de umidade relativa, né, da queda, né, pela metade da umidade relativa. E todos eles estão relacionados. A umidade relativa também está relacionada com a temperatura, né, e aqui também com a pressão de vapor. Então, todos estão relacionados. Então, todos esses fatores ambientais vão influenciar a transpiração, porque se cai o potencial hídrico drasticamente, numa umidade que era antes 100% para 50%, consequentemente, a diferença entre a concentração de vapor da folha e a concentração de vapor do ar vai ser grande e a transpiração dessa folha vai ser maior, tá? Então, se ela vai transpirar, ela vai absorver mais água desse solo. E aí o cuidado para que esse solo não seque rapidamente e a planta sofra, né, um estresse hídrico, né, principalmente se chegar num ponto de murcha permanente, que a gente viu que a planta completamente morre. Tá? Então, o ambiente afeta diretamente a transpiração das plantas. O segundo fator que vai determinar a perda de água dos vegetais é a resistência ao fluxo de vapor de água. Dentre aquelas duas resistências que eu falei, a resistência estomática é a mais importante, porque ela está relacionada com a abertura e o fechamento dos estômatos, né? Principalmente porque os estômatos eles também se abrem para a absorção do CO2 e ao mesmo tempo que eles estão absorvendo o CO2, eles estão perdendo a água na forma de vapor, ou seja, também transpirando. Então, são dois fenômenos que acontecem ao mesmo tempo no mesmo lugar, tá? E eles são influenciados. Quanto maior a abertura estomática, maior é a absorção de CO2 e maior é a transpiração. Quanto menor a abertura estomática, menor é a absorção de CO2
e menor também é a transpiração. Tá? Então, estão intimamente ligados. A resistência da camada de ar limítrofe, ela também varia e ela vai influenciar diretamente a transpiração. Como que isso acontece? Essa camada de ar limítrofe, ela vai ser mais espessa nas folhas com maior tamanho, né? E em ambientes com maior umidade relativa. Então vejam que essa camada de ar parada sob a folha, quanto ela vai ter maior espessura, influenciado pela umidade do ambiente e pelo tamanho da folha. E ela é reduzida, a espessura dessa camada, com o aumento da velocidade do vento. Qual o problema de reduzir a camada de ar limítrofe na folha? Se ela é uma das resistências à perda de vapor de água, quando se reduz a espessura dessa camada, a planta está transpirando mais, porque ela está perdendo mais água na forma de vapor para a atmosfera. Tá? Então, essa redução não é interessante. Tá? Então, a gente acaba tendo que é interessante evitar. E uma forma de evitar a velocidade do vento numa cultura, numa plantação, fazendo quebra-ventos. Né? Por isso que existem quebra-ventos ao redor de plantações, principalmente frutíferas, para que haja essa proteção, além de outras funções que o quebra-vento tem. Bom, nessa representação esquemática, nós podemos visualizar as duas resistências ao vapor de água que eu falei para vocês, né, na folha. Nós temos aqui a camada de ar limítrofe, né, que é a cutícula, um poro estomático, aqui, os espaços intercelulares. Então, nós temos aqui a principal, que é a resistência estomática, né, que é em função da abertura e do fechamento do poro estomático, e a resistência da camada limítrofe. Então, as resistências, na verdade, nessa figura, são demonstradas com essa simbologia, que é a mesma utilizada para a resistência de um circuito elétrico. Então, toda vez que vocês visualizarem esse símbolo aqui, em algum desenho, na área vegetal, principalmente falando em vapor de água, em movimento de água da planta para a atmosfera, são as resistências que vão ocorrer ao fluxo da água. Então, quanto maior esse símbolo, essas resistências, menor é o fluxo de água para a atmosfera. E vice-versa. Certo? Outra coisa que eu comentei com vocês, que a camada de ar limítrofe, ela é influenciada pelo tamanho da folha. Nós temos nesse gráfico, no eixo X, a velocidade do vento em metros por segundo, então de 0 até 10 metros por segundo, e no eixo Y nós temos a espessura da camada de ar limítrofe, de 0 a 3 milímetros. Então, nós temos o impacto dessa velocidade do vento, tá, em função da espessura da camada para folhas com largura de 1 centímetro, que está representado por essa linha preta e triângulos, né, nessa linha, e por folhas com largura de 5 centímetros, que são representadas por essa linha vermelha e esses círculos ao longo dessa linha vermelha tracejada. A velocidade, né, que foi utilizada, podemos visualizar aqui que é de 0,28 metros por segundo, só para vocês terem uma noção, equivale a 1 km por hora. Então, nós temos aqui 1 km por hora aproximadamente e aqui muito mais, com velocidade muito mais elevada, né? 10 metros por segundo. Então, vocês vejam o quê?
que a folha que tinha menor largura, ela teve, quando a velocidade do vento era baixa, a camada de ar limítrofe era mais espessa. À medida que foi à medida que foi aumentando a velocidade do vento ao redor dessa folha, foi reduzindo a camada de ar limítrofe. E qual é a consequência disso? Diminuiu a resistência, aumentou o fluxo de vapor de água, consequentemente aumentou a transpiração foliar. Já uma planta que tem a folha maior, ela tem, na mesma velocidade inicial da planta com folha menor, ela tem uma espessura da camada limítrofe maior. Vejam aqui, próxima a 3 milímetros, enquanto que aqui era 1,3, 1,4 milímetros. À medida que a velocidade do vento foi aumentando, a espessura da camada foi reduzindo, né? Chegando aqui próximo a zero, né, em 10 metros por segundo. Então, a mesma coisa, reduziu a espessura da camada, reduziu a resistência, aumentou o fluxo de vapor de água, consequentemente aumentou a transpiração dessas folhas. Mas vejam que mesmo assim, a planta com folha maior teve uma espessura maior da camada limítrofe do que a planta com folha menor. Então, existe diferença nessa espessura da camada em relação ao tamanho da folha. Consequentemente, vai afetar a transpiração. Além disso, temos aqui um outro gráfico que explica a dependência do fluxo de transpiração em relação à abertura estomática. No caso da planta ondinha, que foi submetida a um ar parado e a ar em movimento. Então, há dois tipos de ambiente. O ar estava parado e no outro o ar estava em movimento. Então, vejam, no eixo X nós temos a abertura estomática de 0 a 20 micrômetros de abertura. E no eixo Y nós temos o fluxo transpiratório de 0 a 250 ou até 300 miligramas de vapor de água por metros quadrados de superfície foliar por segundo. Tá? Então, é assim que a gente mede o fluxo transpiratório. Então, vocês podem ver que na linha vermelha, aqui, é a planta quando recebeu o ar parado. Na linha preta, nós temos a planta quando recebeu o ar em movimento. Vejam que a camada de ar limítrofe ela é mais limitante no ar parado do que no ar em movimento. Como consequência, tá? Então, o que vai acontecer? A abertura estomática ela tem menos controle sobre a transpiração no ar parado. Então, vejam aqui, no ar parado, mesmo aumentando a abertura estomática, saindo aqui de quase zero para mais de 20 micrômetros, houve um aumento do fluxo transpiratório, mas esse aumento não foi tão elevado, né? Vejam que ele foi limitado devido à resistência da camada limítrofe. Ela estava lá parada sob a folha, consequentemente, essa planta transpirou, mas não foi um fluxo tão elevado. Quando esse ar se movimentou, quando essa planta estava no ar em movimento, houve, com a abertura dos poros estomáticos de 0 para mais de 20 micrômetros, houve um aumento proporcional e muito elevado no fluxo transpiratório da planta. Então, o movimento do ar ao redor dessa folha fez com que a camada de ar limítrofe reduzisse a espessura e, consequentemente, a abertura estomática
aumentando, né? Então a resistência também não tinha resistência da camada de ar limítrofe, não tinha resistência da abertura estomática, dos estômatos, né? E, consequentemente, essa planta transpirou muito mais. Então vejam que as duas resistências, elas estão ligadas, né? Elas trabalham em conjunto. E o movimento do ar ou não vai influenciar diretamente o fluxo transpiratório. Todas as plantas transpiram? Todas as plantas transpiram. Mas existem algumas plantas que possuem, que depois a gente vai ver em outra unidade, um mecanismo de concentrar o CO2 dentro de suas folhas. Essas plantas que têm essa capacidade de concentrar CO2, elas vão perder menos água do que aquelas plantas que não concentram, não têm essa capacidade de concentrar CO2. Lembra que eu falei que tanto a entrada do CO2 como a saída do vapor de água acontece pelos poros estomáticos. Então, se abre para absorver água, se abre para absorver CO2, acaba perdendo água por transpiração. Só que nas plantas que têm o mecanismo do tipo C4 e CAN, essa perda de água é reduzida. Consequentemente, essas plantas, né, como a gente pode visualizar aqui os exemplos, são mais adaptadas para ambientes com umidade relativa menor, porque elas conseguem absorver CO2 e transpirar com menor fluxo do que, por exemplo, as plantas C3, que a gente vai ver, né, como feijão e soja, né, que são exemplos de planta C3, que se abrir, que não tem esse mecanismo de concentrar CO2 nas folhas. Tá? Então, elas são adaptadas, as plantas C3, para ambientes mais frios, né, e com temperaturas mais baixas e umidades relativas mais elevadas. E por que as plantas respiram? Qual é a função desse fenômeno? Lembra que eu falei lá nas propriedades da água que toda vez que as plantas respiravam, né, toda vez que se perdia água na forma de evaporação, elas liberavam calor para o ambiente? Pois é, a evaporação de 1 grama de água da folha, né, vai absorver de 2,4 a 2,5 kJ de energia. Então, toda vez que uma planta está transpirando, ela está reduzindo a temperatura dessa folha, então ela está mantendo a folha mais resfriada, tá? E além disso, a transpiração é importantíssima para a absorção de água do solo e, consequentemente, os íons que estão nessa solução do solo. E esse movimento da água do solo até a parte aérea. Então, passando pela raiz, pelos caules, chegando nas folhas. E esses íons, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, macro e micronutrientes, vão ser importantes para a nutrição da planta. Então, status hídrico e nutrição da planta dependem diretamente da transpiração foliar. Então, é necessário que a planta transpire para ela manter a temperatura da folha e para ela manter o seu status hídrico e sua nutrição adequada. Aqui temos alguns exemplos de espécies, né, de diferentes tipos de plantas, na verdade, não são espécies, né, hidrófitas, que são plantas aquáticas, higrófitas, que são típicas de floresta, mesófitas, que são plantas de cultura ou de pastagem, e xerófitas, que são plantas adaptadas a ambientes áridos e secos. Então, na primeira coluna. Na segunda coluna, nós temos a perda de água de uma folha em 1 hora. E esse valor está em porcentagem do peso inicial.
Então, em 1 hora, uma planta aquática ela vai perder 80% do seu peso em água. Uma higrófita, 8,3%, uma mesófita, 0,94% e uma xerófita, 0,09% do seu peso inicial. Ou seja, os diferentes tipos de plantas vão ter diferentes valores de perda de água em função do seu ambiente. A xerófita ela perde menos água, então ela é adaptada, ela é cultivada ou ela nasce em ambientes mais secos, né? Porque ela tem essa capacidade, essa adaptação de sobrevivência. E as higrófitas já vivem em ambientes com muita água, porque elas têm esse problema de perder água facilmente. Tá? Então, cada tipo de planta tem adaptação em relação à quantidade de água, né, que ela necessita e em função da quantidade de água que ela perde por transpiração. Certo? Então, em resumo, só para a gente fechar aqui o sistema solo, planta, atmosfera, nós temos aqui uma planta, né, que está num solo, né, que tem solução do solo, que tem ar nesses poros, tá, que tem partículas de argila, partículas de matéria orgânica, partículas de areia, de silt, tá? E ele está com as suas raízes em contato íntimo com esse solo e a solução do solo. Então, aqui as setas em azul representam a água em movimento. Então, a água que existe nesse solo vai entrar, vai se movimentar por fluxo em massa, tá? Até chegar nas raízes da planta. Nas raízes da planta, elas vão seguir 3 vias até o xilema. Simplasto, apoplasto ou transmembranar. Do xilema da raiz até a parte aérea da planta, até as folhas, elas podem seguir pressão positiva, né, que explica a gutação e que não acontece na maioria das plantas, e pressão negativa, que é o que acontece na maioria das plantas e que explica a transpiração. Das folhas do mesofilo foliar para a atmosfera, a água vai ser perdida, vai se movimentar, né, na forma de vapor de água e vai sair pelo processo de difusão, diferença de concentração que a gente já viu. Então, esse sistema solo, planta, atmosfera deve estar em constante equilíbrio, porque isso vai acabar interferindo no status hídrico, então na turgescência dessa planta, na absorção de nutrientes, na manutenção da temperatura dessas folhas das plantas. E tudo isso, todo esse movimento só vai acontecer, esse movimento de água, graças ao gradiente de potencial hídrico que existe entre cada um desses sistemas, desde o solo até a atmosfera. E lembrando que o solo, aqui no caso um solo próximo à capacidade de campo, tem um potencial hídrico próximo a 0 megapascal, como a gente pode visualizar. O xilema no caule já está próximo, já tem um valor menor, que é menos 0,7 megapascal. A folha, um potencial menor ainda, menos 1 megapascal. E a atmosfera, um valor mais baixo ainda, menos 100 megapascal. Então, esse gradiente de potencial hídrico entre esses sistemas vai ser responsável pelo movimento de água, pelo fluxo de água, que vai ser grande, e principalmente acontecendo pela pressão, né, seja ali pela pressão negativa, principalmente, né, dentro da planta, seja pelo fluxo em massa no solo, seja pela fusão para a atmosfera. Certo? Então, a gente encerra essa parte de relações hídricas nesse sistema e espero que vocês tenham entendido.